Bom dia, nono ano, tudo bem? Estaremos dando início à nossa aula de hoje. Ela já está sendo gravada. Faremos, então, a correção da apostila, páginas 30 a 33. Peço que todos já estejam com o material em mãos, né? Porque no decorrer das correções, eu estarei aí também reforçando algumas explicações. E ao final de cada correção, sinaliza, então, como certo a caneta. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Na apostila, páginas 30 a 33, nós retomamos aí no Organize as Ideias e na Hora de Estudo alguns conteúdos já vistos e algumas coisas apareceram aqui que talvez sejam um pouco ainda diferentes, ou vocês ainda ficaram com uma certa dúvida, que são as figuras de linguagem. Porém, lá na nossa apostila e no caderno de atividades, nós temos lá uma explicação bem interessante sobre essas figuras de linguagem. Então, tem uma outra questão aqui, tá, que nós estaremos falando, e na nossa live de segunda-feira, especificamente, nós teremos uma aula sobre figuras de linguagem. Então, no Organize Ideias, vocês tinham aí que preencher os boxes conforme os conteúdos relacionados a este capítulo. Então, nós temos lá o tema central, discursos. De um lado, nós temos estruturas do gênero e do outro lado, recursos de expressividade. Quando falamos em figuras de linguagem, nós trabalhamos aí com um sentido conotativo. Vamos dar uma relembrada aí qual a diferença dos dois. Eu já tinha falado sobre isso em uma outra aula. Quando falamos em sentido conotativo e sentido denotativo, é um recurso que eu tenho, né, na forma de escrita. O sentido denotativo é o sentido literal da palavra, o sentido real. Quando se fala em conotativo, é o que vocês conhecem também como sentido figurado. Ou seja, são novas atribuições de sentidos dado a uma determinada palavra. Vou dar um exemplo simples, que eu já falei com vocês também em outra aula. Eu sempre coloco esse para vocês terem, então, a noção, né, de diferenciar conotação de denotação. Denotação real, conotação figurado. Por que eu estou frisando essa questão do sentido conotativo e conotativo? Porque dentro das figuras de linguagem, que nós vamos estudar um grupinho segunda-feira na nossa aula, vocês vão observar que o sentido conotativo ele vai ser utilizado ali o tempo inteiro. Justamente porque é isso daqui, ó, recursos de expressividade, que é exatamente o que as figuras de linguagem proporcionam através do seu uso. Então, nós vamos trabalhar aí com o sentido conotativo, né, atribuição de novos sentidos, e quando se fala em recursos de expressividade, é a forma como eu vou utilizar essas palavras, ou seja, as expressões utilizadas funcionam como recursos, até porque nós vamos trabalhar aí com uma linguagem mais subjetiva, e aí nós vamos trabalhar, então, exatamente com as figuras de linguagem no sentido conotativo. Quando nós falamos estruturas do gênero, nós vimos lá o discurso. Introdução e proposição. Nós temos aqui, ó, o vocativo, é a forma, né, que eu vou iniciar esse discurso. Você vai fazer, né, o seu direcionamento a alguém ou a um determinado grupo. Então, vem lá no início do discurso, essa saudação, representada, então, pelo vocativo. Lembrando, pessoal, que nós estudamos também aposto e vocativo. Qual a diferença do aposto para o vocativo? O aposto é um termo que pode ser explicativo, enumerativo ou especificativo. Já o vocativo é um termo de chamamento. Então, é o que exatamente o discurso tem de início, esse vocativo aí. E depois, né, nós temos o vocativo, que é a primeira parte, onde eu inicio o meu discurso, né, me direcionando a quem eu estarei fazendo, né, dirigindo o discurso. Aí eu tenho a introdução. Se eu tenho a introdução, logo em seguida eu teria o desenvolvimento e a conclusão, que são as partes que compõem o texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Os recursos de expressividade, aí nós temos a metáfora, que já estava aqui, a gradação, a anáfora, polissíndeto, que são figuras de linguagem que nós vamos estudar mais especificamente na segunda-feira. Todas elas fazem parte do grupo de figuras de linguagem. Eu gostaria que vocês colocassem aqui embaixo, de recursos de expressividade,
isso que eu acabei de pedir. Figuras de linguagem. E faço uma setinha aqui, ó, para o meio desse box aqui, porque todas as 4 são figuras de linguagem, ok? Então, vamos lá. Ainda na página 30, em qual alternativa é possível mais de uma concordância? Essa atividade, ela trabalha com concordância verbal. Nós já vimos aí as situações de concordância verbal com sujeito simples, com sujeito composto. Lembrando que o sujeito simples tem apenas um núcleo. Esse núcleo pode estar no singular ou no plural, mas nós vamos identificar a presença da palavra principal, que no caso do sujeito simples é uma só. E lá no caso do sujeito composto, nós vamos ter lá um núcleo, né, formado por 2 ou mais elementos, e ainda temos aquela situação do sujeito composto, tendo as expressões, podem estar acompanhados de termos especificativos, que são as palavras, né, especificadoras, temos a palavra resumidora também, que aparece logo depois do sujeito composto, levando então o verbo para o singular. Quais são palavras resumidoras, professora? Tudo, nada, que aparecem logo depois do sujeito composto. Então, nós vimos aí todas essas regras, né, de concordância verbal. Vimos também as expressões de porcentagem, expressões numéricas, expressões partitivas, que podem estar ali no nosso sujeito composto, acompanhado ou não de uma palavra especificadora. Então, nós temos aqui, ó, exatamente a letra D. A maioria dos presentes concordou com a decisão do diretor. Por que que aqui, pessoal, no enunciado diz possível mais de uma concordância? Exatamente porque eu acabei de falar aqui, ó. Vamos relembrar? A maioria é a expressão. Presentes é uma palavra especificadora que eu coloquei logo em seguida da expressão. Se fosse uma questão discursiva e tivesse o verbo lá entre parênteses, o que vocês teriam que fazer? Colocar as 2 formas. Quais formas, professora? O concordou, que está ligado à maioria, barra, concordaram, que está ligado a presentes, que é exatamente a palavra especificadora. Então, nesse caso aqui, o nosso sujeito nos dá a possibilidade de concordarmos de mais de uma maneira. Então, o verbo pode ser usado no singular, de acordo com a expressão que está sendo utilizada no singular, ou com essa palavra especificadora que vem logo depois, presentes, que é uma palavra que está no plural, consequentemente, o meu verbo também, concordando com ela, fica no plural também. Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: puxem uma setinha de concordou para a maioria. Fiquem atentos, pessoal, a essas observações que eu estou pedindo, que lá na frente, na nossa avaliação trimestral, nós vamos contemplar esse conteúdo aí da apostila 4, ok? Aí vocês vão fazer o quê? Em cima de concordou, vocês vão escrever concordaram e façam uma setinha para a palavra presentes. Repetindo, então, de concordou, vocês vão fazer uma seta para a maioria. Em cima de concordou, vocês vão escrever concordaram e uma seta para a palavra presentes. Então, aí está a justificativa, então, por que a letra D permite mais de uma concordância. Então, nós vimos aí, ó, 2 possibilidades, porque além da expressão, nós temos uma palavra especificadora. Eu estou frisando bem isso, porque em questões de justificativa, além de vocês marcarem e logo em seguida explicarem, né, o porquê daquela escolha, a justificativa é essa, porque nós temos aí uma expressão acompanhada de uma palavra especificadora. Nessa situação, há 2 possibilidades de concordância: verbo no singular concordando com a expressão e verbo no plural concordando com a palavra especificadora. Ok? Então, fiquem atentos a essas observações que eu estou colocando aí durante a correção. Dando continuidade, lá na hora do estudo, olha aqui o que apareceu de novo. As palavras, né? Denotativa e conotativa. Quando isso aqui apareceu, nós estávamos fazendo referência novamente às chamadas figuras de linguagem, que já sabemos que são recursos de expressividade. Ou seja, é uma forma diferenciada de escrita. E aí, quando eu trato essa forma diferenciada,
eu vou sair exatamente desse contexto real. Reparem que eu já estou aí, ó, trazendo bastante informações sobre a questão das figuras de linguagem. Então, olhem só. Vocês vão colocar aqui do lado de denotativo, vocês vão colocar entre parênteses a palavra real. E do lado de conotativo, vocês vão colocar figurado. Porque na segunda-feira eu liberei a atividade de vocês a partir das 9 horas, depois da nossa live, porque ali eu vou estar trazendo mais explicações sobre as figuras de linguagem e elas estão, né, são uma das, eu não me lembro quantas questões eu coloquei sobre as figuras de linguagem, mas deve ter umas 3 lá. A atividade vale 8, são 8 questões, e algumas estão falando, então, sobre essa parte do conteúdo, figuras de linguagem. Então, eu já estou antecipando aqui também, e na segunda-feira eu vou frisar mais um pouco. Repito sim, Eduardo. Ó, do lado de denotativo, vocês vão colocar, se alguém quiser acrescentar a palavra sentido real, para lembrar o que é, né? E o conotativo é o sentido figurado. E aí, mais uma coisa importante que eu vou informá-los. Figuras de linguagem. Nós não trabalharemos com esse sentido chamado denotativo. Nós vamos trabalhar com o sentido conotativo, ok? Em vários momentos do ano passado, na nossa apostila do 8º ano, algumas figuras de linguagem eram mencionadas. Metáfora, então, apareceram, sim, vários exercícios, né, com essa figura de linguagem. Nós vimos também a hipérbole, o eufemismo. Então, são figuras de linguagem muito utilizadas em tirinhas, em outros contextos. Então, frisando bem, figuras de linguagem, sentido que nós iremos trabalhar é exatamente o conotativo, ok? Então, nós temos aqui, né, considere o texto. Outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês reparem aqui. Olha a estrutura desse texto aqui. Onomatopeia, isso mesmo, Maria Eduarda Santos. Também trabalhamos onomatopeia no 6º ano, que é um recurso muito utilizado nas HQs. Lembra quando vocês estudaram isso no 6º ano? As onomatopeias, né, são aquelas situações de imitação de barulhos, de ruídos. Galera, olha só. Reparem a estrutura desse texto aqui. Se vocês notarem, nós temos aqui a linguagem não verbal como recurso. Vocês já sabem muito bem esse conceito, né? A linguagem não verbal são as imagens utilizadas associadas à linguagem verbal, que é a parte escrita. Hoje em dia é muito comum em questões de concurso aparecerem textos mais ou menos com essa estrutura aqui. Aí vocês vão olhar para mim, né? Por aí vão dizer, professora, mas isso é considerado um texto? Uma sequência de imagens, cada uma com uma palavra em si, mas olhem só, quando você faz a leitura desse texto aqui, ele tem total sentido. Livros são espelhos, janelas, portas, caminhos, agasalhos, âncoras. Aí nós temos aqui trampolins, escotilhas, esconderijos, cobertores, tapetes mágicos e luz. Vocês repararam que quando eu li, a minha entonação de leitura saiu exatamente desse contexto do sentido real? O que ele fez aí, ó? Para cada palavra, ele colocou um livro de uma forma. As imagens, reparem, elas estão conectadas com cada palavra que está aqui em cima. Por que isso? Que nós estamos trabalhando exatamente com esse sentido aqui, ó, o conotativo. E outra coisa, é um texto muito forte. Se vocês pararem para fazer a interpretação dele, é um texto que trabalha com a emoção. E é exatamente o que as figuras de linguagem vão trazer aí. A gente vai trabalhar com esse lado emotivo. Então, reparem, ó, que os livros, eles nos trazem exatamente todas essas situações aqui. Para muitas crianças que começam a ter contato com a leitura, elas se transformam em tapetes mágicos, elas voam, né, lá nas questões, viajam mesmo naquela história, são portas porque de repente vão te direcionar para algum lugar que você tanto almeja, janelas te permitindo ter uma visão lá na frente de algo muito melhor para você,
espelhos, quando você vê o seu reflexo ali através do seu empenho, e por aí vai, ó. Trampolins, ou seja, faz com que você dê um pulo lá na frente para alcançar algo. Reparem aí que nós estamos trazendo, ó, esconderijos, né? Quando você quer se refugiar em algum momento ali só seu, aí você vai para a leitura de um bom livro. E assim nós vamos fazendo aí, ó, a viagem, caminhos, né? Por que caminhos? É exatamente o que vocês têm feito. Vocês estão construindo caminhos. E isso tudo passa aí pelos livros, pela apostila, pelo livro de atividades, por tudo isso que vocês estão vivenciando. E outra, né? Vocês estão concluindo o Fundamental 2. Então, os livros, eles possibilitam todos esses recursos aqui. Olha que texto bem elaborado, hein, pessoal? Utilizando-se bastante, então, da linguagem não verbal, associando, então, a cada uma dessas palavras aqui. Utilizando o recurso da gradação, escreva sobre os benefícios da leitura. O que é uma gradação? É uma sequência. Se vocês quiserem colocar aqui em cima, ó, coloca aqui ó, uma setinha, escreva uma sequência. Essa sequência pode ser, por exemplo, se fosse uma questão, por exemplo, numérica, você pode fazer do menor para o maior, do maior para o menor, numa ordem crescente ou decrescente. No nosso caso aqui, como nós estamos falando, né, de recursos de expressividade, que são as figuras de linguagem, essa gradação é uma sequência, né, de situações que vão acontecer aí. O nosso tema, a palavra livros. O que os livros podem fazer? Olha só a gradação, ou seja, que sequência eu posso dar aí? Divertem, distraem, ensinam, aconselham e salvam. Aqui, pessoal, é uma sugestão baseado nisso aqui que vocês estão vendo. Então, com certeza, alguns aí colocaram outras respostas. Mas o que vocês precisam entender é que gradação é uma sequência. Então, aqui nós temos várias coisas que o livro pode nos proporcionar. Diversão, distração, ensinamento, aconselhamento, salvação. Então, aqui, ó, os livros. A palavra livros precisa aparecer na resposta, porque a gradação está em torno dela. Então, divertem, distraem, ensinam, aconselham, salvam. E aí vocês podem colocar outras questões aí também. Só lembrando desse detalhe que eu disse, que é a questão da sequência. Ok? Qual que seria um outro exemplo de gradação? Por exemplo, parou, olhou, observou, assustou, gritou e chorou. Isso é uma gradação, é uma sequência, tá? Então, continuando aí, pessoal. Nós temos um texto, né? Na década de 1960, surgiram nos Estados Unidos diversos movimentos pelo fim da segregação racial. Era uma época muito dura, na qual os negros e os brancos eram proibidos de frequentar a mesma escola, de sentar-se lado a lado nos restaurantes ou até mesmo de compartilhar um bebedouro. Esse contexto também produziu líderes inspiradores como Martin Luther King. Leiam trechos de um dos seus discursos mais famosos, que é o gênero textual, que nós temos aí abordando o capítulo. E lembrando agora, né, com a nova eleição realizada nos Estados Unidos, o novo presidente, muitas coisas nos Estados Unidos aí estão, né, pelo menos é a esperança de todos, principalmente de quem é de lá, que as coisas mudem. Principalmente nessa questão aqui dos negros, né, que quem acompanha as notícias tem visto aí, né, situações e situações envolvendo essa questão dessa segregação racial, desse movimento todo, né, desse racismo instalado ainda, que são resquícios, né, pessoal, de uma cultura colocada lá atrás, implantada, e no Brasil também não é muito diferente, porém, assim, cabe a cada um de nós fazer o seu papel e mostrarmos que é possível que isso daí seja modificado. Então, olha só, a respeito dos recursos linguísticos que garantem expressividade a esse discurso histórico, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Reparem que, ó, mais uma vez, nós estamos falando de recursos de expressividade. Então, olha só, de acordo, né, com o que nós vimos aí, tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Muito forte isso aqui, hein, pessoal? Podemos aplicar naturalmente nos dias de hoje. Nesse período, muitas palavras foram utilizadas no sentido conotativo. Falso. Aqui, nós não utilizamos nada que fugiu ao seu sentido real.
Tá? Então, lembrando que o sentido conotativo é o figurado. A recorrência da expressão tem um sonho representa o uso de polissíndeto, repetição de uma mesma conjunção. Vocês conseguem visualizar isso daqui? Claro que não. Então, falso também. Faça uma coisa aqui para mim, pessoal. Passe o marca-texto em polissíndeto e repetição de uma mesma conjunção, porque aqui, ó, no finalzinho, ele já traz a explicação de qual figura de linguagem está sendo trabalhada e qual o conceito dela. Com esta fé, podemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ir à cadeia juntos, defender a liberdade juntos, conscientes de que seremos livres um dia. Nesse fragmento, observa-se a figura de linguagem chamada gradação, uma vez que as ações estão sequenciadas em direção a um clímax verdadeiro. Marca texto aqui, ó, gradação sequenciadas, que foi o que vocês acabaram de anotar no exercício anterior lá. Então, olhem só, vamos já começarmos a ver alguns conceitos importantes aí. Polissíndeto é repetição de conjunção, ok? Polissíndeto, repetição de conjunção. Gradação, sequência. Por que eu estou trabalhando aí? Ó? Porque nós vamos pegar palavras-chave para cada situação aí mencionada, para cada figura. Na parte final do trecho reproduzido, a recorrência da expressão com essa fé evidencia o uso de anáfora, verdadeiro também. Então vamos lá. Exercício 3. Considere esse trecho do discurso de Martin King. Tenho um sonho hoje, tenho um sonho de que um dia cada vale será elevado, cada colina e montanha será nivelada. Então, o nosso aí orador, né, que proferiu esse discurso, ele trouxe aí algumas situações usando então algumas figuras de linguagem. Apresente um significado possível para os seguintes elementos metafóricos empregados pelo orador. Prestem atenção aqui, vocês vão sublinhar para mim a palavra metafóricos. Metafóricos vem de uma figura de linguagem chamada metáfora, que vocês já viram em presentes em vários exercícios. Qual a palavra-chave que vocês irão colocar aí, acima ou abaixo de metafóricos? Comparação. Atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Nós temos duas figuras de linguagem que trabalham com a ideia de comparação. É a própria comparação, que é o nome da figura, e a metáfora. As duas trabalham com a mesma ideia de comparar. Se eu estou comparando, eu preciso de ter uma referência aí, ou seja, um elemento comparativo. Não tem como eu comparar uma coisa se eu não tiver referência de outra. Qual a diferença, então, entre a comparação e a metáfora? A comparação é uma figura que trabalha com essa ideia, mas tem conectivo presente. Já a metáfora trabalha com a ideia de comparação sem a presença de conectivo. Então, prestando bastante atenção nisso daí. Então, aqui embaixo, ou aqui em cima, vocês vão escrever a palavra-chave comparação, que é a ideia que a metáfora trabalha nos contextos. Então, ele usou, por exemplo, a palavra vale. Que ideia que ele teve aqui? De que comparação ele estava fazendo? Dificuldades enfrentadas pelo povo que era segregado. Então, aqui, ó, lá no discurso dele, ele fala exatamente dessa questão da segregação racial. Ou seja, brancos de um lado, negros de outro. No discurso, inclusive, ele deixa claro, né? Até o bebedouro não podia ser o mesmo. Então, pessoal, a metáfora, ela traz, então, essa ideia de comparação sem a presença do conectivo. Colina e montanha. Privilégios concedidos a alguns à custa da exploração de outros. Ok? Então, nós temos aqui, ó, situações que ele utilizou metáforas no seu discurso, que é um recurso muito interessante, porque você vai utilizar outras palavras nesse sentido aí, né, conotativo, mas você não vai deixar de passar a sua ideia. Até porque, no caso do discurso do Martin King, qual era o objetivo dele? Trazer ali, ó, uma consciência para as pessoas, de mudança. Então, ele tinha que trabalhar com o que de cada pessoa que estava ouvindo? A emoção. Por isso que eu falo que as figuras de linguagem, elas trazem exatamente isso. Elas trabalham com a emoção. E o discurso dele foi todo baseado nisso.
Ele tinha que trabalhar com os sentimentos, para que as pessoas abrissem os olhos e dissessem, não, está na hora de mudar. Nós não podemos ficar aceitando as coisas como são. Então, por isso que ele usou muito esse recurso dentro do discurso dele, ok? E aqui no exercício 4, nós temos a tirinha do menino maluquinho, e aqui nós vamos ter aqui, ó, uma sequência, né, de situações aqui que ele diz: crianças vão brincar no quintal, mais de 1.000 jabuticabas abatidas. Pânico no colégio, professora dá prova surpresa e 10 levam bomba. Cara de vocês isso aqui, né? Sobem o picolé e o chiclete. Essas e outras notícias você vai ver no... Eu só perguntei como foi o dia. É muita televisão. Claro, gente, que aqui a gente está trabalhando com humor, né? Esse quadrinho aqui do segundo, né? Vocês aqui adoram provas surpresas, ficam muito felizes quando os professores chegam na sala pedindo para que vocês se preparem para isso. E eu vejo muito aquela expressão de felicidade no rosto de cada um de vocês, né? Querendo abraçar os professores, dizer que os amam, né? E fazer tudo numa boa e sem nenhum estresse. Mas isso aí, né? Também é um sonho, né? Vamos lá. Reescreva as falas do personagem nos 3 primeiros quadrinhos da seguinte forma: escreva em caixa alta as palavras que precisam ser ditas com mais expressividade. Indique as pausas com barras verticais. Pessoal, caixa alta, se alguém não lembra ou esqueceu o significado, são letras maiúsculas, tá? Todas assim, ó. Então vamos lá, porque a gente fala na caixa alta muito quando vai digitar, né? Vamos lá. 1, 2, ele quer que vocês escrevam nos 3 primeiros quadrinhos. Então vamos lá. Crianças vão brincar no quintal. Mais de 1.000 jabuticabas abatidas. Então, ó, o 1.000, caixa alta. Pânico no colégio. Ah, e a barra aqui, né? Separando exatamente isso daqui. Pânico no colégio. Professora dá prova surpresa e 10 levam bomba. Surpresa e 10. Reparem que a entonação de leitura foi modificada porque nós estamos trabalhando com a expressividade. Sobem o picolé e o chiclete. Essas e outras notícias você vai ver no... Aí, picolé e chiclete em caixa alta. Não esqueçam das barras, tá? Então, repetindo aqui. Crianças vão brincar no quintal. Barra, mais de 1.000 jabuticabas abatidas. A palavra 1.000 em caixa alta. Na segunda, depois de colégio, a barra. E as palavras em caixa alta são surpresa e 10. Na terceira, a barra vai depois de chiclete e as palavras em caixa alta são picolé e chiclete. O restante fica normal. Ok, pessoal? Não esqueçam de corrigir, hein? Vão dando certo aí. E aqui, né, pessoal, peça a um colega que leia em voz alta, né? Eu sei que vocês estão ansiosos por isso, mas como nós já fizemos aí a marcação, eu já dei a entonação aí, vamos passar para o próximo. Reescreva as frases substituindo os verbos em destaque pelos indicados entre parênteses. Aí aqui entra a questão da concordância verbal. E nós temos que observar o seguinte: o verbo haver é um verbo impessoal. No sentido de existir, esse verbo é utilizado no singular. Mas quando eu substituo pelo próprio verbo existir, aí nós temos sujeito presente. Aí o que acontece? Com o verbo haver, ele é impessoal, então nós não temos sujeito. Mas quando substituímos pelo próprio verbo existir, aí ele vai concordar sim com o núcleo, porque aí passa a ter sujeito. Havia muitas árvores neste local, existiam muitas árvores neste local. Circulem, por favor, a palavra árvores. Aqui, ó. Na resposta, quando vocês trocaram por existir. Aqui não há sujeito e aqui nós temos sujeito. E aí circulem a palavra árvores e uma seta de existiam para árvores. Então, nós passamos aí, então, a ter um núcleo de sujeito e esse núcleo está no plural. Por isso que o verbo existir, quando foi modificado aí, né, foi colocado no lugar de haver, foi para o plural também. Acontecerão reuniões importantes na semana que vem. Então, reparem aqui, ó, que o verbo está no plural, concordando com a palavra reuniões. Só que agora, olha quem aparece novamente, o verbo haver é um verbo impessoal, será utilizado no singular, então.
que aí passa a não ter mais sujeito. Reuniões continuam no plural, mas o verbo haver mantém-se no singular. Detalhe, pessoal, não pode modificar o tempo verbal. Se aqui está no futuro, o haver vai continuar sendo usado no futuro também. Haverá reuniões importantes na semana que vem. Vocês só mexem no verbo, o restante da frase fica a mesma coisa. Não houve problemas durante a viagem. Mais uma vez, o verbo haver, estamos utilizando no passado, no singular, porque é um verbo impessoal. Eu estou frisando esse tempo todo aí. Verbo haver não se utiliza, nesse caso aqui, no plural. Não aconteceram problemas durante a viagem. Então, nós temos aí o verbo agora concordando com o núcleo problemas. Mesmo caso da letra A. Problemas está no plural, então o nosso verbo vai para o plural também. Se não tivéssemos nos atrasado, existiriam mais lugares vagos na plateia. O verbo existir, ele varia de singular para plural e ele faz concordância com o núcleo. Então, nós temos aí, os existiriam concordando com lugares. Quando eu troco por haver, mesmo tendo sentido de existir, torno a repetir, fica no singular. Se não tivéssemos nos atrasado, haveria mais lugares vagos na plateia. Lembrando que plateia, com a nova reforma ortográfica, não tem mais acento. Mesma coisa de ideia. Aconteceram chuvas isoladas ontem. O mesmo contexto dos exercícios anteriores. O aconteceram está concordando com chuvas, mas quando eu troco pelo verbo haver, eu mantenho esse verbo no singular. Houve chuvas isoladas ontem. E os verbos, né, independente de quem está substituindo quem, os tempos verbais permanecem o mesmo. O que vai variar aí é singular e plural, se o verbo permitir essa variação. No caso do verbo haver, vocês observaram em todo momento que ele foi utilizado, que ele permaneceu no singular. As alterações foram apenas de tempos verbais, presente, pretérito, futuro. Mas a questão da variação em número, em todos os casos em que nós o utilizamos, ele ficou na terceira pessoa do singular, ok? Inclusive, pessoal, é bom sinalizar isso, tá? É verbo impessoal. Exercício 6, nós temos aí um outro texto, temos aí uma sequência de imagens também, com a parte verbal, e diz assim a letra A: reescreva o terceiro e o sétimo balões, substituindo o verbo ter pelos verbos haver e existir, respectivamente. Lembrando, pessoal, que respectivamente tem que seguir essa ordem aqui. Primeiro o haver e depois o existir. Há pessoas que conseguem ficar horas nisso. Acabamos de falar isso no exercício 5. Existem pessoas que simplesmente, aí aqui o verbo ficou no plural porque concorda com pessoas, que é o próprio verbo existir. O verbo haver manteve-se no singular. Explique as normas de concordância verbal que você aplicou ao reescrever essas falas. Já falei várias vezes no exercício anterior, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Então, caso de oração sem sujeito. Por isso que ele fica sempre no singular. Então, ele permanece invariável. Por que é invariável? Todas as vezes que vocês foram utilizar o verbo haver no sentido de existir, a única possibilidade de concordância para ele é no singular. E com o verbo existir, ele vai variar aí de singular para plural, porque ele vai concordar com o núcleo de sujeito. Então, mais uma vez, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito, verbo no singular. O próprio verbo existir, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, ele pode variar de singular para plural, certo? Exercício 7. Assinale as alternativas com problemas de concordância verbal. Olha que erro gravíssimo aqui, ó. Fazem 10 anos. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, também é usado no singular. Então, coloca aqui embaixo. Faz, por favor. Ok? Repetindo.
Verbo fazer, indicando tempo decorrido. Só é usado também no singular. Aí coloca aqui embaixo, por favor, faz. Outro erro. Mais de 20 alunos deverá fazer prova de segunda chamada. Meu Deus do céu. 20 alunos deverão fazer prova de segunda chamada. Coloca embaixo do deverá aqui, deverão. Ok? Então, os erros estão na segunda da primeira coluna e na segunda da segunda coluna. Ok? Com isso, pessoal, nós encerramos aí a nossa correção da apostila, né? Das páginas 30 a 33, finalizando aí mais um capítulo do nosso material. Ok?